Essa é uma apresentação que a gente faz para os munícipes quando vão lá no CEINFRA, para a gente mostrar aonde o CEINFRA estava, né, aonde a gente está e para onde a gente pretende ir. Então, fazendo um breve histórico, assim, eu tenho bastante slides, mas eu não vou ficar entrando no detalhe de cada um deles, eu posso passar a apresentação depois para o Luciano. Em 2021, quando a gente assumiu lá no CEINFRA, a gente tinha alguns sistemas que não nos atendiam a contexto, né? Então, por exemplo, quando a gente foi olhar no sistema, a gente tinha, por exemplo, ordens de serviço, eram 18 mil ordens de serviço que estavam represadas nas unidades regionais, que antigamente chamavam subprefeituras. Então, o prefeito, junto com o secretário Jorge, deu uma missão. Eu vou falar assim, mais aqui, ó, tem que ser. Quer trocar? Pode trocar. Então, ele nos deu uma missão que era, de maneira rápida, organizar esse passivo de 18 mil ordens de serviço paradas nas unidades regionais que estavam sem tratamento. Então, isso a gente colocou rodando um sistema interno, montamos um sistema chamado GSEC, onde a gente catalogou todas as ordens de serviço e, sabendo o que a gente tinha de passivo, nós conseguimos montar um planejamento. Isso durou de janeiro de 21 até maio de 2021, foi bem rápido isso, e a gente conseguiu montar índices e para onde a gente queria ir, o que a gente tinha que fazer, quais eram os nossos maiores passivos. Então, o começo foi isso, foi padronização, checagem e acompanhamento. Quem já teve a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, é mais ou menos isso que a gente faz aí fora na iniciativa privada. Eu não sou funcionário de carreira, eu vim de fora, eu entrei no processo seletivo feito pelo prefeito, fui entrevistado pelo secretário Jorge umas 4, 5 vezes, até que eu passei nos crivos dele lá e adentrei a prefeitura. Bom, isso aqui é o gráfico que a gente fez lá atrás, né? Então a gente tinha uma quantidade de ordens de serviços enorme e a gente foi tratando aqui, eu já resumi, tá? Só coloquei o ano de 2023 que a gente fechou. Então, para mostrar que nós tínhamos 18 mil e no final de 2023 a gente tinha baixado para 1.550 ordens de serviço. Né? Então, ordens de serviço para a gente significam o quê? Patrulhamento, erosão, limpeza de boca de lobo, colocação de meio-fio, tudo relacionado à zeladoria e manutenção da cidade. Aqui também é só um gráfico para mostrar sobre ordens de serviço, né? Qual a quantidade. Pode passar também. Depois que a gente conseguiu organizar tudo isso, nós começamos a levantar índices, quantidade, custo, quanto custava cada serviço. Isso não tinha na unidade regional. Né? Então a gente não faço juízo de valor, eu não sei como funcionava antigamente, mas assim, eu não tinha o controle de estoque, eu não sabia quanto entrava de material numa unidade regional, quanto saía de material, eu não sabia quanto custava fazer um patrulhamento na região central, eu não sabia quanto custava numa unidade rural, a gente sabia de modo empírico que lá na unidade rural, no Vila Nova, no Piraberaba, deve ser mais barato, mas a gente não tinha isso. Então, foi feito todo um levantamento de custo de máquina, hora de máquina, quanto de material a gente coloca por quilômetro, o custo do coordenador que acompanha isso, o custo do carro do coordenador que vai, o custo do combustível, e a gente conseguiu planilhar tudo isso e mostrar para o prefeito que na unidade regional que trabalha na área rural, o custo do patrulhamento é muito menor. Por quê? Se dando um panorama bem rápido, é porque a máquina ela já sai da unidade e já sai patrulhando. Ela não tem grandes deslocamentos como é aqui na região centro-norte, que ela sai aqui da rua Guilherme, que é onde ficam as nossas máquinas, e às vezes ela tem que ir lá na ponta, lá na ponta do Anita Garibaldi, que também pertence à região centro-norte, ou lá na ponta da área industrial, que a gente também pega uma parte lá. Então ela roda muito para fazer um trabalho de uma rua de 50 metros, 30 metros. Então isso, o custo é muito maior aqui. Aqui são as características do patrulhamento, né, que a gente colocou. Esse aqui é um número interessante, é o número de 2023, que é mais
mais ou menos o quanto a gente tinha em quilômetros de patrulhamento em todas as regiões da cidade. Então, em outubro, a gente já estava com 5 mil quilômetros patrulados. O maior na região oeste, que é onde fica o Vila Nova, depois a região sul também, que ela tem um pouco menos de pavimentação, né? Não é como aqui no Glória. Região sudeste, que pega Paranaguamirim, Ulisses Guimarães, Guanabara. Bom, aqui também é uma listagem do que são os serviços relacionados à drenagem, que são feitos pela unidade regional. Então a gente faz erosões, ligações, serviços de limpeza de boca de lobo, manutenção e reparo de drenagem, implantação de tubulação. E esses aqui são, do nosso sistema, a gente começou a traçar mapas de calor. Então, esse aqui é da região centro-norte, onde pega o bairro Glória, Costa e Silva, vai até o Bucarém. Então, aqui eu começo a ter números de saber quanto eu faço de implantação de drenagem por cada bairro. Isso aqui eu tenho para as 8 unidades regionais. Com isso, a gente consegue saber. Se o prefeito chega e pergunta para a gente quantos metros de drenagem vocês implantaram no ano, isso a gente tem. Isso não tínhamos antes. A gente não sabia quanto tinha implantado, quanto tinha custado, a gente sabia que estava na rua. Mas de que maneira? Não sabíamos também. São para todas as unidades, né? Aqui um resumo, né? Resumo do que foi implantado no ano de 2023, então foram 23 mil metros, né? Divididos em pavimentação comunitária, são aquelas ruas onde os munícipes fazem a adesão da pavimentação comunitária para a pavimentação. A parte de drenagem é por conta da unidade regional, né? Aí tem as implantações em vias que não tem drenagem. Então aqui a quilometragem de implantação, onde não havia drenagem. Requalificação é quando a gente pega uma rua que ela está com a drenagem comprometida, faz uma sondagem e a gente só troca parte da drenagem da rua. Aí tem um ajuste viário, que são uma parceria dentro da CEINFRA mesmo, porque tem o pessoal da pavimentação, que eles não puderam estar aqui hoje, estavam numa outra reunião, mas quando tem um ajuste viário a gente entra também fazendo a parte de drenagem. E as ligações que são solicitadas para a gente em novas construções, novos prédios, novas casas, os munícipes solicitam ligações de água, a gente faz também. Aqui são só fotos de obras que a gente está fazendo pela cidade toda. Então aqui tem, lá na Zona Leste, na rua Montezuma de Carvalho, foi uma drenagem grande que foi feita lá, tubulação dupla de 1,20 m, era um problema de alagamento que tinha lá. Desenvolvemos o projeto todo dentro da CEINFRA, dimensionamento correto, declividade correta, com projetos, e a gente resolvemos o problema lá dessa rua. Aqui também a mesma coisa. Aqui são só casos assim, que a gente pegou ao longo do tempo, né? Então, quando vieram aquelas grandes chuvas no final de 2022 que destruiu lá com a região de Piraberaba, Vila Nova, então esse aqui foi um desafio aqui lá no Rio da Prata, lá aqui. O rio comeu parte da rua lá e a gente rapidamente fez a recomposição disso. Isso não é mérito só do CEINFRA, não, tá? Isso aqui é mérito de todas as secretarias que se juntaram lá. Então, o pessoal do Capitão Rico estava lá apoiando a gente no bloqueio de trânsito, parando o BR para a gente subir com o caminhão na contramão, o pessoal da SAP trabalhando rápido para desenrolar contratos para a gente, o pessoal da PGM dando apoio jurídico para a gente desenrolar o que podia fazer de forma emergencial, Defesa Civil nos dando respaldo, emitindo laudos, então um trabalho em equipe violento. Pode seguir, Rio da Prata aqui também. Esse aqui é um caso que tem lá no Piraberaba, que era na Vila Pisque, que sempre enchia com água. Então lá foi até proposto isso aqui para a gente pelo vereador Diego Machado, para fazer um piscinão. Já tinha alguma coisa perto lá, já tinha um esboço do piscinão, mas ele estava largado. Nós entramos em contato com o pessoal da autopista, porque é faixa de domínio deles, e criamos esse reservatório gigante que resolveu o problema de inundação lá da Vila Pisque. Então,
também fotos da Vila Bispo. E aqui são fotos de obras que a gente tem feito aqui pela região Centro-Norte. Então são requalificações de ruas aqui da região, é a Guerra da Baixa aqui. Aqui também a Árvore Pula. Servidão São Severino, que é lá no Retiro. Emílio Germano, que é aqui vizinho nosso aqui do lado da Blue Cap, né? Fizemos requalificação lá. Aí 21 de abril, na Zona Leste. Aqui na Rua Santa Catarina também um trabalho forte aqui de recolocação de drenagem. Que é Graciliano Ramos, que foi feito, para quem passa lá no Ponte do Trabalhador lá, essa calçada aqui era abandonada, era uma solicitação dos munícipes que fizesse a correção, uma quantidade muito grande de pessoas cruza do Guanabara aqui pro Retiro, e a gente fez lá a calçada lá. Aqui é a Estrada Mutucas, né, em parceria com o pessoal lá da Cutibral, né? Estrada Arataca também, foi feita uma drenagem grande lá. Parte da Estrada Arataca já foi pavimentada com verba de emenda parlamentar, né? A Estrada do Salto 2, lá no Vila Nova. Isso aqui era um problema de drenagem que tinha lá na região do Guanabara, na frente do terminal de ônibus do Guanabara. A via ficava toda alagada. Isso aqui é uma foto dos trabalhos que a gente desenvolveu. Como a via ela é muito movimentada, tivemos que fazer isso à noite e viramos aí as madrugadas aí durante 5 dias. Foi uma obra bem traumática aí para toda a prefeitura, porque a gente teve que entrar de emergência e nós paramos a Zona Sul. Né? Parou uma faixa da Guanabara, a gente praticamente parou a Zona Sul, porque daí trancou a Graciosa. Depois trancamos todo mundo tenta ir para Florianópolis, tranca Florianópolis, todo mundo tenta ir para Monsenhor Gersino, mas enfim, foi resolvido. Hoje a gente passa lá, não tem mais problema de drenagem. E aqui são as obras especiais aqui, que é o pessoal da de pontes, que é o Paulo Castro que toca isso, né? Que são as manutenções de ponte Fêncio, seguir, por favor. Tem as construções das pontes na região lá de Piraberaba, todas elas já estão prontas, aqui são fotos durante a obra, né? Com exceção da Rua Nacar, que a gente está quase concluindo a ponte, né? E lá para final de agosto aí a ponte está concluída. Aí que Morro do Amaral era um problema que só tinha uma faixa de passagem para quem vai para o Morro do Amaral, e agora são 2 faixas com calçada e resolveu o problema de mobilidade lá daquela região. E aqui são obras ligadas à diretoria de pavimentação, que é o Fabiano, não pôde estar aqui hoje porque estava de férias, estava preparado para ter vindo na semana passada, mas teve um reagendamento, né? Aqui obras na Antônio Ramos Alvim, na Valdemiro José Borges, naquele trecho lá perto do Intermais, onde era tudo de Paraninhapique, não sei quem conhece lá, que era bem... Não parecia Joinville aquilo, agora a gente passa lá, está bem diferente, tem calçada, rua pavimentada, está quase nos finalmente. Santa Catarina também era um problema grande de pavimentação. E aqui são obras ligadas mais a ajuste viário. Então temos no Jardim Paraíso, na entrada do Jardim Paraíso, na Alemar de Paula, Rua Teresópolis, lá no Guanabara também, Júpiter, Avenida Júpiter no Jardim Paraíso. E aqui é um ponto muito importante que o secretário Jorge sempre falava para a gente, que a gente tinha que trazer tecnologia para dentro da prefeitura. A prefeitura estava trabalhando muito rudimentar. Né? Quem é da construção civil, que é o meu caso, assim, a gente sabe que o pessoal é muito resistente para adquirir tecnologia. Eles acham assim que eu faço isso há 30 anos e há 30 anos isso funciona. E a gente começou a ver no mercado o que a gente precisava de equipamentos para melhorar nosso trabalho. Então, um dos equipamentos que a gente trouxe para o contrato é a videoinspeção. Então, hoje, quando a gente tem algum problema de obra, por exemplo, obra nova que concluiu, a gente passa a videoinspeção para saber se durante a execução não teve algum duto quebrado e a gente faz a substituição antes de entregar a obra. Obras que já estão concluídas ou manutenções nos bairros, a gente usa a videoinspeção. Aqui no bairro a gente fez na Rua dos Bandeirantes essa videoinspeção.
porque nos deram um alerta que um terreno tinha sido vendido para uma construtora, né? A gente não, acho que acabou que não aconteceu isso, e tinha uma tubulação no meio de quadra, bem paralela à Rua dos Bandeirantes. Ela começava lá na descida da Rua dos Bandeirantes, perto da Gastenfeld, né, o nome daquela rua. Ela passa pelo meio da quadra, aí bem na frente, quase chegando na Marechal Hermes, ela sai e entra para a rua. Então a gente usou esse equipamento para fazer a videoinspeção, mapeamos essa tubulação, porque era uma tubulação que ela não aparecia no sistema, então agora ela aparece no sistema. Se houver uma construção, tem que haver um respeito na faixa não edificada. Então isso é um trabalho também que a gente desenvolveu aqui. Não tinha mapeado. Aqui são os bairros atendidos, né? Os vídeos de inspeções que a gente foi fazendo ao longo de 2023, tiveram mais, e aqui são algumas fotos do que a gente encontra por dentro. Então esse caso aqui é da Rua Áustria, foi uma pavimentação nova que foi feita lá, e antes de entregar a obra, a gente passou a videoinspeção para saber como é que estava. E nós nos deparamos com isso aqui, ó, tubo novo, tubulação nova, mas por algum problema, não sei se de cura do concreto, ou algum problema na hora da execução, ou a terceira jogou o tubo de qualquer maneira e não deu a devida importância, e teve esse problema aqui. Isso aqui, fatalmente, em 6 meses, 1 ano, caiu uma erosão na rua. Aqui são algumas fotos da autocar, trecho que a gente está lá agora, fazendo a duplicação, Rua Francisco Alves também, ó. Isso aqui é inspeção de galerias. Embora a gente não faça a manutenção direta nas galerias, as unidades regionais, mas a gente tem uma unidade de obras especiais, que é comandada pelo Paulo. Então a gente faz a inspeção e passa isso para eles para fazer as manutenções se necessárias, né? Aí, aqui tem substrução de redes. E por último aqui, vamos falar da limpeza de rios, que Joinville está em cima de acho que uns 40 rios aí, né? Tem rio para todo lado. Então isso aqui foi a primeira determinação que o prefeito deu para a gente. Ele falou assim, vocês têm que dar um jeito na drenagem. Então, inicialmente a gente tinha pensado em atacar a rede de drenagem, aí uns 2, 3 meses depois, o Fabiano, que é o diretor lá da área de drenagem, falou assim, não, você tem que atacar rio, que é onde sai tudo. E aí a gente começou com esse programa, que agora é permanente, de limpeza de rios, valas e canais. Né? Já tem 400 quilômetros aí de limpeza, e a gente não para, né? Isso sempre fez no rio, volta daqui 1 ano de novo, volta daqui 6 meses, está sempre voltando. Né? Para minimizar o impacto de chuvas. Né? Então isso aqui é uma apresentação que é o pessoal da limpeza de rios também, mas naqueles rios que são confinados, por exemplo, o Rio Jaguarão, que ele é praticamente emparedado dos 2 lados do rio, então daí é só com limpeza, com o pessoal manual que faz a limpeza lá. A gente não consegue entrar com máquinas. E aonde é permitido, onde a gente consegue, nós entramos com máquinas para fazer a limpeza. Aí são fotos, aqui são uns números, né, de rios limpos. E basicamente é isso que a gente faz. Assim, tem algumas outras coisas na CI aí, mas isso é o grosso do nosso trabalho. Então fica aberta a palavra para perguntas. Já vou deixar os microfones aqui, só ligarem quando necessário. Só dar uma ligadinha disso. Eu queria falar sobre algo que eu moro em Glória, no bairro Glória, ali na Bandeirante, nessa região, né, no Parque Versalhes. E ali tem 2 coisas que eu quero falar. Uma delas é da Rua Corcovado, que é uma rua que não tem calçamento, né, é uma rua perigosa. Eu moro ali, de vez em quando eu atravesso ali para ir para Benjamin Constant, fazer uma compra, e fica perigoso, porque não tem acostamento, os carros passam, e fica bem difícil, né? 2 mãos também. E não dá nem para passar, quando chove, não dá nem para passar com o carro ali, porque é cheio de buraco e... né? Então eu queria ver se dava para fazer alguma coisa naquela rua, melhorar. O mato ali, né? Dos lados também, muito mato.
Então fica uma rua realmente perigosa. Para quem passa caminhando ali à noite e tudo, eu acho que assim, é uma coisa bem importante. Outra coisa que eu vejo também é que não tem ônibus ali no Glória. Tem um ônibus que ele vai até a Tupi. Ele não vai para o centro. Né? Então, tem pessoas que trabalham ali na região, Tiarista, por exemplo, várias, né? E tudo. E quando moram no Aventureiro, e quando elas vão, elas não conseguem pegar um ônibus no centro, né? Porque não tem ônibus ali que vá para aquela região, a região norte. Então, eles vão até lá o Boa Vista, terminal do Boa Vista, do Boa Vista, eles vão para o Aventureiro. Isso fica bem complicado. Né? Eles perdem tempo para ir para casa, sabe? Eu, inclusive, já levei minha diarista uma vez, que mora ali no Jardim Iribiú, né? Então, não tem. É difícil. Né? Para ir aqui para o Terminal Norte, não tem como. Só se né, se for aqui para o pagamento aqui constante, eles vão ter que terminar lá no centro. E daí do centro é bem complicado. Eu vou fazer o seguinte, a CEIFRA também cuida da parte de transporte, o gerente de transporte não pôde estar aqui hoje. Né? A gente estava planejado para a semana passada, mas aí as agendas lá são bem dinâmicas e do CEIFRA vieram só eu e o Diogo. Eu vou anotar, vou passar isso para eles. Isso, e a gente responde para o Luciano, pode ser, né? Inclusive está sendo gravado, né? Já deixou anotado e aí sobre a rua Corcovado, né? Que isso aí é a parte nossa aqui. Então, Corcovado, a gente está fazendo. Se pudesse dar uma olhadinha ali, fazer uma manutenção para a gente pelo menos passar ali, né? A Corcovado é uma rua de chão, no caso, né? Então a unidade regional ela faz o atendimento do patrulhamento. Ele é basicamente quinzenal. A gente tem praticamente 200 ruas na unidade regional Centro-Norte. Então a gente sempre faz um rodízio de atendimento, tá? Em paralelo, a Rua Corcovado está participando do programa de adesão para a pavimentação comunitária, tá? Está sendo protocolado, tem um líder na rua, então está bem avançado, falta algumas assinaturas apenas para ser asfaltado aquele trecho que hoje é de chão, né? Ela inicia de asfalto, aí é um trecho de chão e depois liga na Bernardo Zimmer, que também é asfalto. Aí seria isso. Então, é realmente aguardar esse programa da pavimentação comunitária definitivo, né? Para a gente poder entrar com a parte de drenagem, posterior estruturar a pista e, por último, ser pavimentado em si. Aqui dentro daquela rua, fica do lado ali do domínio versátil, né? E aqui tem um muro alto, e aquele muro ali é mato, todo mato ali. Se eu não me engano, aquele lote, se eu não me engano, ele é particular, né? Eu teria que verificar. Se for particular, a gente vai ter que agir junto com a SAMA para a gente elaborar um documento, uma fiscalização, para solicitar essa manutenção por parte do proprietário, tá? E fazer essa zeladoria da calçada, essa roçada da calçada do terreno dele. Quem faz é um próprio líder da rua que se mobiliza, tá? É feito totalmente pelos munícipes, esse processo. Eu sei, ali tem um condomínio feito, né? Na esquina ali. E ali, eu sei que aquele condomínio ali... Condomínio ou aqueles geminados? Certo. Eles participariam normalmente, né? Cada um assumiria, digamos, a sua frente, tá? Então, assim, hoje a comunitária, no trecho, ela vai contemplar todas as fachadas, né? Então, todas as casas que estão com a frente para a estrada de chão, elas precisam aderir ao programa. Se em alguns casos, algumas pessoas não aderirem, os outros que vão participar têm a opção de ratear esse valor, tá? Só
eu só vou pedir que tá na hora dele. Tá na hora dele. Tá na hora. Você pode falar. Você pode falar. Carlos, boa noite. Oi, boa noite. Marcelo, parabéns, eu vi que você fez uma boa apresentação, está fazendo um ótimo trabalho, então, os meus cumprimentos. Mas é bom até que você divulgue, porque a gente mal escuta da imprensa, e da imprensa crítica, e você vem aqui apresentando o que tem feito. Só que não apresentou, eu estou iniciando agora também, me comprometer. O Pai Glória mora aqui há 40 anos já, meu Deus. Eu moro aqui nos fundos, na Rua Manduzível, aqui, sou vizinho. Aqui, nos fundos da minha casa também tem um pontilhão que está lá há 40 anos, que é desse rio que passa aqui do lado, né? Que derrubaram o guarda-rio, proteção da ponte. Fizeram a proteção da ponte, fizeram a abertura. Lá passam crianças, tem 2 escolas de vocês mesmo aqui, da prefeitura mesmo, 2 escolas aqui. Aqui por trás passam muitos estudantes aqui, passam muitos estudantes à noite. E a ponte não tem parapeito, e o parapeito, inclusive, está fazendo aquilo que vocês dizem que estão cuidando dos rios. Aquele parapeito está caído na ponte porque o mesmo caminhão que veio aqui fazer o parapeito, ele mesmo derrubou e vocês deixaram lá derrubado, está lá derrubado, tá? Então, mas isso é coisa de 20 anos. Não, mas eu só queria colocar isso aqui só para dizer o seguinte. Perguntar o seguinte. Eu sei que vocês trabalham muito, têm muito o que fazer e certamente não vão poder fazer tudo. Qual é o critério que vocês usam para fazer um atendimento de moto? Isso é o mais importante. O critério é por segurança pessoal, por segurança de trânsito, por segurança de mobilidade. O critério é porque desmanchou e não tem outro, tem que fazer. Qual é o critério? Se vocês têm tanto trabalho para fazer, qual é o critério? Segundo, da próxima vez que a gente vier numa reunião, que eu vier na reunião, estou vindo a primeira vez, onde é que está o meu senhor querido? Porque certamente nós vamos ter que discutir todo o seu trabalho no bairro Glória. Porque é muito lindo o que está sendo feito no mundo inteiro. Se apresentou em desenvolvimento, etc. Eu fico até admirado de vocês não terem comprado uma toneleira que seja pequena para atravessar a rua, para você não estar cavando buraco demais, sabe? Tem tantos outros meios para desenvolver, mas isso é município. Agora eu queria ver o nosso município, porque quando nós formos fazer as nossas solicitações, nós vamos fazer a nossa solicitação e apresentar lá quais são os critérios que nós solicitamos para que ela entre numa lista, certamente vai entrar, e que essa lista esteja prevendo qual é o critério que vocês adotam para fazer o atendimento. Que não seja meramente político ou meramente só porque reuniu as pessoas, etc. Tá? Então, isso é que seria o ideal. Isso obrigado. Fez para a gente aqui. O critério que a gente usa é critério técnico. Por exemplo, eu vou falar das obras de zelatoria, que são as unidades regionais. Ele é por ordem de entrada, salvo, por exemplo, erosões. Erosão entrou para a gente. Se for uma via movimentada, por exemplo, uma Campos Salles, amanhã a gente tem que tratar, porque ela pode gerar um acidente grave. Então, erosão o critério é urgente. Entrou, a gente tem que fazer. As outras obras é por ordem de chegada. A gente vai entrando, só que, claro, o que a gente faz? Eu vou entrar aqui na Campos Salles, eu vou entrar na Emílio Germano, eu vou entrar na Rua Jaú. O Diogo já faz uma lista, faz uma entrada no sistema e vê o que eu tenho de ordem de serviço lá. Não importa se ela entrou ontem à noite. Mas se eu vou entrar amanhã para fazer uma ordem que está retida já há 2, 3 meses, na Emílio Germano, na Marechal Hermes, eu já pego todas aquelas e trato todas de uma vez só. Então, esse é o critério. Agora, eu vou falar da segunda parte que o senhor falou, sobre o critério político. Isso, o prefeito foi taxativo com a gente, não tem critério político. Os vereadores, eles têm acesso completo para a gente, né? Eles trazem as demandas, eles vão nas unidades regionais, eles vão bastante ao CEINFRA, eles levam as demandas e a gente coloca
na fila. Claro que a gente dá uma importância para as ordens que o vereador entra, que ele traz para a gente, mas a gente coloca numa classificação. Se ele trouxe uma ilusão que os munícipes mostraram para ele, ela vai entrar logo de primeiro, porque tem um risco de acidente grave. Mas a gente não trata lá por vereador. No nosso sistema, nós temos lá a classificação da quantidade de ordens de serviço, que é um dashboard que a gente criou lá dentro. Então lá tem o atendimento do munícipe, tem o atendimento que as Águas de Joinville solicita para a gente trabalha em bastante parceria com eles, e a gente nunca classifica lá o vereador XYZ. Então a gente trata todo mundo de maneira igual, e na unidade regional não tem critério político. Tanto é que quando o secretário Jorge assumiu a pasta, ele propôs trocar de unidade de subprefeitura, e a pessoa que estava lá, ela tinha status de secretária, então isso acabou, todos são gerentes, e todos vinculados à CEINFRA. Por quê? Porque antigamente, também não faço juízo de valor disso, as subprefeituras eram comandadas, às vezes, por vereadores. Então, era um vereador que comandava uma região 1, o outro que comandava a região 2, agora não, todas estão subordinadas à CEINFRA, e o maestro da CEINFRA lá é o secretário Jorge. Esse que é o critério que a gente está usando. Legal, então isso significa, obrigado pela resposta, isso significa que quando nós fizermos a solicitação ou a demanda, nós temos que colocar, por exemplo, que a hora que cair uma criança aqui e morrer, isso vai passar por um critério técnico, que seria segurança, como é um deslizamento, vai ser colocado como critério técnico de deslizamento, e nós vamos ter que argumentar esse processo para que aí ele passe, efetivamente possa ser feito com a urgência devida. Correto? Muito obrigado. Oi, boa noite. Eu queria parabenizar pelo trabalho de vocês aqui da Prefeitura de Joinville. Eu já morei em várias cidades do país e Joinville está de parabéns, viu? Que a gente só se surpreende com tudo que tem acontecido na Prefeitura agora, principalmente agora nos últimos anos. Eu moro aqui há 7 anos e gosto muito de todo o trabalho que eu vejo aqui. E uma questão a respeito, até que a senhora ia perguntar, sobre questão de pavimentação de ruas, tudo, né? Eu queria saber como funciona, você me falou sobre parceria com os moradores e tudo, e eu não sei como funciona aqui. Que tem uma rua, por exemplo, onde fica meu prédio, uma das ruas, ela não tem calçamento. E é uma rua que hoje a gente vê que ela está precisando de ajustes, né, ser patrolada. E eu não sei o que fazer, ou como pedir, ou como fazer para a questão da pavimentação, como funciona. É também uma rua que alaga bastante, porque eu acho que passa o rio, o córrego, igual você mesmo falou, que são vários rios que passam aqui na cidade. Então, eu tenho dúvida em relação a isso. O que a gente poderia fazer para poder ou pavimentar, ou então pedir os ajustes necessários, né, para que não fique cheio de buraco, como tá, e tudo mais. E uma outra questão também, você falou que a questão de trânsito não é com você. Essa mesma rua, a gente tem uma dificuldade muito grande para acessar a rua. É a rua Bagentos. Ela fica pela 15 de novembro, logo depois que passa a Decathlon, sabe? Tem um cruzamento ali, bem numa ruazinha sem saída, muito difícil. Do lado direito. Isso, logo, exatamente, do lado esquerdo. Onde era do pão antes ali. Ah, sim. É uma ruazinha, tem um poste ali para entrar naquela rua. Agora colocaram aquela parada obrigatória ali. Para a gente conseguir arrancar o carro e virar ainda na rua, aconteceu um acidente ali quase iminente, sabe? E são as duas questões ali referentes a essa rua. Tá. Vou te responder bem rápido. Então, no site da Prefeitura, mas também posso passar para o Luciano isso aí, nós temos uma apresentação da pavimentação comunitária, que é onde os munícipes fazem a adesão. E como é que funciona? 30% do custo são os munícipes que arcam, que é com pavimentação com paver, com asfalto, e os outros 70%, às vezes, dependendo da complexidade, chega a quase 80%, é custeado pela Prefeitura, que é a elaboração de projetos, implantação de rede de drenagem, base e subbase para dar sustentação para essa pavimentação, que uma rua mal pavimentada,
deforma toda, só de passar o caminhão da lixo ela fica toda deformada. E esse programa ele foi desenvolvido ao longo do ano de 2021 inteiro e começou a rodar a partir do ano de 2022. A adesão nesse programa está bem alta, principalmente o que nos surpreendeu, Zona Sul está aderindo bastante isso, a gente está com uma bastante frente de trabalho na Zona Sul. Aqui na região Centro-Norte já fizemos algumas ruas com a pavimentação comunitária. A última que eu me lembro que está em vias de... A gente está fazendo a Gustavo Carman, que é 2 ruas antes da sua ali. Que é lá do lado da Procis. Aquela rua está sendo feita com pavimentação comunitária. E uma outra questão, depois eu mando o nome da tua rua direitinho, a gente precisa só dar uma olhada se essa sua rua ela é uma rua de fato, né, que ela existe no cadastro da prefeitura, ou de repente ela é uma servidão. Nós nos deparamos às vezes com servidões particulares. Quando a servidão é particular, ela está dentro de uma inscrição de um imóvel, nós não temos autorização para entrar por força de lei. Isso é uma coisa também que o prefeito deixa bem claro para a gente. A gente só pode atuar até onde a lei permite. Né? Se for uma propriedade particular, aí tem que fazer todo um trâmite de doação da rua, ou denominação para fins postais, que é feito pela Câmara dos Vereadores, para regularizar essa rua e aí receber os serviços a que ela tem direito. Eu só vou fazer um pedido então. Nós temos mais 2 perguntas para a gente dar continuidade à parte de segurança. Pode ser? Aí na sequência depois a gente passa para parques, áreas de lazer. Posso só complementar? Eu fico à disposição depois que eu pegar teu contato e a gente pode te receber na unidade regional Centro-Norte para a gente conversar sobre as bagunças comunitárias que está funcionando também. A parte de trânsito também, se outra pessoa não está aqui, né, hoje. Transporte? Trânsito. Está aqui presente. Tá bom, então depois eu vejo essa questão ali da entrada dessa rua que é muito difícil. Gente, vocês podem trazer as demandas para a gente, que a gente consegue centralizar, né, e dar uma resposta praticamente imediata. A gente tem ido nos órgãos da prefeitura, né, não por, né, que é como se diz, por política, mas no andamento das coisas. Então, a gente pediu a requalificação da rua Colombo, né, é um projeto longo, né, a médio e longo prazo, até porque tem que ter dinheiro para isso aconteça, né? E os moradores da rua Lindóia também solicitaram, mas ainda não, assim, a gente não tem esse conhecimento. Então pode centralizar com a gente vai junto lá, abraça essa causa, que como é que é a história? Se vai mais gente, a pressão é maior, não, Marcelo? Se houvesse. Com licença, meu nome é Horácio Luiz Pitinini, eu sou morador da Glória desde 75, talvez quando eu não era nem nascido aqui, nascido no Rio Grande, e quando eu me vi só tinha 2 prédios, o Bonneville e o edifício Manchester. Então, e nós íamos morar na Glória em 76. E revendo a questão de critérios que o senhor comentou, eu acho que é importante, eu acho que sempre o critério vida é primeiro, acima de qualquer coisa, e agilidade é jogo de cintura, e eu acho que a sugestão do Luciano, eu queria só reforçar aqui, que eu acho que se nós estamos montando um grupo da associação, a associação já existe, se ela era mais fraca, menos fraca, acho que ele agora para frente com essa reunião dá um novo direcionamento. E eu acho que para ser forte a associação e todos estarem bem representados, nada melhor do que a associação trabalhar e centralizar as demandas. Facilita para a prefeitura, eu já trabalhei na prefeitura em 77, no cadastro técnico, sei como era a dificuldade das coisas lá naquela época, hoje está diferente, mas se centrarmos as demandas dos moradores, eu acho que é muito mais fácil de repassar e também cobrar via associação o resultado disso, porque nós também vamos montar indicadores de desempenho. Eu imagino o seguinte, quando você pegou a secretaria, sair de 18 mil ordens de serviço, onde talvez interferências políticas davam as demandas, para 1.800, mais ou menos, que chegou no final do gráfico lá, o próximo disso, eu acho que só com um sistema de gestão monitorado por indicadores de desempenho, critérios e o critério talvez maior, já tenha sido a vida, mas tem uma situação, por exemplo, que eu vejo aqui na frente da Igreja do Glória, tem aquele morro que está há muitos anos já desbarrancando. E aqui o solo não desbarrancou totalmente, porque o solo dessa região é muito firme.
muito firme. Mas ali está uma situação que hoje, depois dessas desgraças do Rio Grande, só no Vilar da Firma também veio abaixo. Então ali passa crianças, passam carros, passam vidas. Então ali, eu acredito que o morador que tem aquele terreno, que eu sei que é antigo, não tem condições de fazer o muro de arrimo daquilo ali. Então tem que ser alguma coisa que o poder público tome uma posição em fundo perdido, com uma verba de Ministério de Infraestrutura, alguma coisa. Porque senão, a hora que der uma desgraça, não adianta correr atrás depois. A minha vida já foi. E outra coisa, não sei se vai ser tratado assuntos de segurança separado. Separado. Tá. Eu depois queria comentar um assunto do referente à segurança de perturbação de ordem, de alguma coisa que já tem. Uma coisa que também depende talvez da infraestrutura da CEINFRA, que está nas demandas que o Luciano tem já, sei que já tem, é que eu acho que facilita muito aquela situação que a senhora falou de não poder entrar na rua e coisa ali, que seria uma lombada, uma faixa elevada próxima ao decápolo, porque ali muitas pessoas não conseguem cruzar a rua e os carros, sentido a BR, centro, passam no pau. E quem sobe também, inclusive tem gente que sobe e entra na rua Lindóia, que é conversão proibida. Então, tem que fazer a rotatória. Então, ali, uma faixa elevada, muitas pessoas, inclusive parece que o pessoal do Decathlon também colocou que seria uma boa ideia de fazer essa... É uma coisa simples. E hoje, eu acho assim, eu sou engenheiro de segurança também. Não tem coisa que segure velocidade a não ser lombada. Se não tiver lombada, o cara não para. Se ele vê o sinalzinho lá de que ele vai ser multado, ele para, porque na primeira vez que você doer no bolso, a segunda não faz mais. Então, e a faixa elevada, ela ajuda. Apesar que Joinville tem um problema de educação no trânsito. O pessoal não é educado quem dirige. Infelizmente, o resumo maior é esse. O pessoal põe o pé no chão, o cara passa com o carro. Vai para Erechim e passa com o carro quando o cara põe o pé na rua para ver o que se escuta. Você vai ser xingado no outro. Porque lá todo mundo obedece. Beleza? Para você, obrigado. Fique à vontade. Última pergunta do segmento. Boa noite, tudo bem? A gente é os proprietários da Pet House em Cantinho Velho. Nossa reclamação principal é em relação aos pontos de ônibus da rua Presidente Campos Salles, principalmente ao nosso, que em frente à nossa loja, por principalmente 3 motivos. O ponto está totalmente defasado, né? Está com risco de cair a cobertura. Entramos em contato com vocês, já nos deram um parecer, mas os outros 2 pontos também são dores nossa comunidade ali, dos 4 lojistas que temos ali das salas. O ônibus ele não respeita a parada onde foi indicada. Ele acaba parando na frente da entrada do nosso estacionamento e tem muitos idosos, cadeirantes, pessoas com necessidades especiais que utilizam. Ou seja, demora esse atendimento. São mais de 1 pessoa às vezes. Aconteceu recentemente, nós tivemos quase 1 hora só para subir e tudo mais porque estragou o elevador. Aí teve que fazer uma manutençãozinha rápida, resolveu. Só que isso é recorrente. Ou seja, nosso público ele não consegue acessar o estacionamento, não tem estacionamento na rua e ele acaba indo embora. Nós fomos penalizados por percas de alguns clientes já por causa disso. Temos essa relação, levamos o Luciano, temos vídeo, documentação, não só de ônibus que estragam, essa necessidade de onde está alocado o ponto de ônibus, mas também que algumas vezes, como foi dito, eles não obedecem, eles param antes, param depois, obstruem, e toda vez que eles vão parando, é uma rua muito movimentada, isso vai ocupando e atrapalhando. Então, querendo ou não adianta ter um estacionamento para ser utilizado se a gente não consegue acessar tantos clientes como nós mesmos. Muitas vezes a gente tem que acessar outro endereço, alocar nosso carro, eu ligo para o nosso funcionário, se ela está lá, minha noiva ou eu, e assim por diante, a gente fica, o ônibus saiu, a gente volta, e isso é muito ruim. Então se tornou um problema muito grande, porque nós estamos apenas 2 meses ali, tivemos um investimento bem grande, a gente conversou com várias pessoas do local sobre o ponto, e a gente não tinha se deparado com esse problema, até porque, ao meu ver, os ônibus realmente deveriam respeitar a área deles de locação. Então a gente queria propor, foi proposto um chamado, mas a gente teve uma certa dificuldade com vocês, a gente acabou indo até o local para a gente conversar com vocês lá no centro, lá do lado do Mirante. E a gente conversou com vocês sobre uma proposta de realocar ele, já que tem essa dificuldade, porque realmente é bem apertado para um ônibus ali, o espaço que foi apontado, designado, ou então tentar entrar num denominador múltiplo comum, porque são 4 salas comerciais, elas não possuem estacionamento na frente, o único estacionamento é aos fundos. Existia a possibilidade de ser feito se não houvesse um ponto de ônibus,
Mas, então a gente quer entrar nessa opção, ou realocar, já que existe tanta possibilidade, né? Eu sei que uma necessidade é em Anguera, mas tem outros locais que a gente já até conversou e mostrou ali que existe uma possibilidade de não penalizar ninguém, não só retirar do nosso, mas não colocar no de outra pessoa também. Aí essa demanda. Eu já notei essa demanda aqui, daí depois eu vou pegar alguns dados com você, já deve estar registrado logo, como é que está aí. Eu vou fazer um pedido para vocês agora. Eu calculei que essa reunião ia demorar 2 horas, que é a primeira reunião depois de 2019. Gente, eu estou mandando porque eu estou com problema no dedo ciático. Então, 2019 é a última reunião. 2020, 2021, 2022, 2023, 5 anos nós vamos fazer uma reunião. E nós fazemos reuniões boas aqui. Então, eu pergunto para vocês: aqui fora tem um refrigerante para dar uma aliviada na boca, né? Uma bolachinha. Vocês querem dar uns 5 minutinhos para dar um descanso? Ou a gente continua? Aí entra na segurança agora. Não entendi a decisão. Toca direto? Então tá.